Olha, gravíssimo. Os bolsonaristas passaram novamente de todos os limites. A gente viu pouco tempo antes da eleição que em Foz do Iguaçu mataram um petista que era inclusive dirigente do PT lá de Foz do Iguaçu na sua própria festa de aniversário de 50 anos. Ok. Agora, a um pouquinho mais de 100 quilômetros de Foz do Iguaçu, 120 quilômetros de lá, tem uma cidade no Paraná chamada Toledo. Lá tem um vereador petista que já foi deputado estadual pelo Paraná, que é o Elton Welter. Não sei se é Welter ou Welter pronunciando o nome dele. Mas, enfim, esse vereador, ele começou a sofrer muitas ameaças de morte, ameaça de tudo que você puder imaginar, durante o período eleitoral. E depois da eleição, as ameaças se intensificaram. Vamos lembrar, lá em Toledo tem bolsonaristas na frente dos quartéis e tudo mais, assim como em outros locais do Brasil, onde, obviamente, os acampamentos são cada vez com menos gente, mas onde realmente tem uma preocupação muito grande do governo Lula é o acampamento de Brasília. Nos outros locais, eles continuam lá e na maioria dos locais eles não são nem muito incomodados. Ok. O que acontece é o seguinte, teve um atentado na casa do vereador e destruíram a casa onde morava um dos colaboradores dele. Eu vou te mostrar aqui foto e você vai ver o que fizeram os bolsominions. Olha isso aqui. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Vou diminuir aqui o brilho do celular. Pronto, ó. Isso aqui, ó. Isso é o que aconteceu com a casa. Teve um incêndio na casa e queimou absolutamente tudo. Não sobrou nada. É o tipo de incêndio que não dava nem para fazer nada. Os bombeiros chegaram lá e quando chegaram, em menos de 20 minutos já estava tudo queimado. E aí fica aquela, será que foi só um acidente ou será que levaram a cabo as ameaças? Algumas das ameaças diziam que iam queimar a casa dele, ó. Coincidência, né? Vamos lembrar, a polícia do Paraná, até quando teve lá o caso do Marcelo Arruda, que foi assassinado pelo Jorge Guaranhos, a polícia do Paraná não quis investigar, lembra disso? Lembra que a delegada estava muito mais, até nas primeiras entrevistas dela, ela estava muito mais focada em tentar criminalizar os convidados da festa que deram chutes na cabeça do assassino, do que em criminalizar propriamente o assassino. Lembra disso? Pois bem, em Toledo a mesma coisa. A polícia não investigou as ameaças ao vereador petista e também, agora, depois do crime, ele está cobrando investigação, mas não está sendo feita muita coisa. Eu vou te mostrar aqui um vídeo de como ficou o local. Aí você vai ver o tamanho da destruição que foi feita. Enquanto isso, vamos lembrar, a Jovem Pan fez um editorial essa semana dizendo que é contra atitudes violentas. Mas a Jovem Pan, ontem mesmo, o neto de ditador lá estava incentivando que tenha golpe de Estado e que os bolsonaristas toquem o terror para cima desses vagabundos, que é como ele chama todo mundo que não é bolsonarista. Ou seja, eles estão incentivando ataques terroristas. Esses ataques são incentivados tanto pelo Bolsonaro como pelos comunicadores bolsonaristas. Aí eles vão lá, se sentem acima do bem e do mal, contam com o fato de que os bolsonaristas, quando vem outro cometendo crime, eles não têm problema nenhum em rasgar a lei, em serem hipócritas e proteger criminoso, e aí eles cometem os crimes certos da impunidade. Esse é mais um caso cuja investigação tem que ser federalizada. Ó, vou te mostrar aqui o vídeo dele que fez o Elton. Aqui, ó. Pessoal, essa é uma casa da minha família. Ela foi totalmente queimada, as chamas tomaram conta, tem um pouco de fumacinha que ainda dá para ver aqui. Lá no fundo, os bombeiros vieram aqui, mas não adiantou. Queimou todos os móveis do Abelírio, que morava aqui, de um favor. Meu pai nem cobrava o aluguel dele, mas ele perdeu tudo. Meu pai perdeu a casa, esse patrimônio, era uma casa de madeira, simples, mas era habitável, estava bem cuidadinha e deve ter acontecido algum acidente, ou de elétrico, ou até podendo ter um crime, porque teve ameaças, inclusive, para nossa família, que iam botar fogo nas coisas nossas caso o Lula ganhasse as eleições. Mas eu quero crer que isso não é verdade, não tem gente que seja tão maldosa assim. Nós fizemos boletim de ocorrência, eu acho que a criminalística tem que vir aqui e apurar o que aconteceu. E aí, olha o que acontece. Teve um incêndio, foi no Natal incêndio. Ele começou a cobrar que a polícia científica, para quem não sabe, polícia científica, quem vai lá colher todos os dados, fazer a perícia para ver se foi realmente um crime ou se pode ter sido acidente e tudo mais. Ele está cobrando que a polícia científica vá lá. Vamos lembrar, quando acontece um crime, quanto mais tempo passa entre o crime acontecer e a polícia científica chegar no local,
menos provas essa polícia vai conseguir encontrar. E o que acontece? Ele está há dias cobrando, a polícia não vai lá. A polícia simplesmente não vai. Os bolsominions da polícia não vão. Eles não querem investigar. Chegou no nível, ele estava cobrando investigação. Olha a maneira como os bolsonaristas tratam. Aí eu vou falar, pô, qual é a chance desse bolsonarista não ter culpa no cartório? É muito pequeno. Eu vou te mostrar aqui o que aconteceu. Uma mega discussão. Vocês estão sendo pautados por fake news. Eu tenho pena. Eu represento vocês. Eu represento. Ó, você foi lá só pra ó. Pneu 9 dedos. Ó, pneu 9 dedos. Eu sou uma pessoa decente, esquece. Eu nasci aqui. Mas ele me chamou de ladrão. Você representa ele que me chamou de vagabundo. Abaixa o dedo, cara. Abaixa o dedo, cara. Abaixa o dedo aqui, cara. Não foi eu, cara. Não foi eu que chamei de vagabundo. Esse foi o teu problema. Mas não foi eu que chamei de vagabundo, tá? Chamou. Olha bem que eu chamei de corno. Não foi eu que chamei de vagabundo. Você viu o bolsonarista? Ele só apontou, esse cara me chamou de vagabundo. No começo do vídeo, você escuta o cara chamando ele de vagabundo. Volta o vídeo aqui, você vai escutar no comecinho do vídeo. Ele chama, é a mesma voz. Aí depois ele fala, o cara me chamou de vagabundo. Ele fica bravo, o Bolsonaro, e começa a baixar o dedo, queria já partir pra porrada. Ele fala, não chamei de vagabundo, chamei de corno. Chamou. Esse é o nível dos bolsonaristas. Eu tava lá cobrando investigação, porque a casa dele foi queimada. Eu falei que era um colaborador, mas uma pessoa morava lá na casa, como tá dentro da propriedade dele, os bandidos não querem saber. Foram lá e queimaram a casa inteira, e uma pessoa que morava ali de favor, não pagava nem aluguel, ó, tá aqui o pouco que sobrou, a pessoa perdeu absolutamente tudo, perdeu suas roupas, seus pertences, seus móveis, perdeu tudo, tá aí, ó. Esse é o que o bolsonarismo faz. E isso continua sendo incentivado inclusive por uma rádio que usa concessão pública para incentivar isso. Eu não posso mostrar aqui o vídeo, mas o neto do ditador estava falando, entre outras coisas, ele estava falando que, olha, o exército tem que fazer uma intervenção, e se essa esquerdalha protestar, o exército é treinado para isso, é treinado para passar o cerol, é treinado para matar esses vagabundos. Ele tá não apenas incentivando que haja um golpe militar, mas também que o exército mate a oposição ao Bolsonaro. Você tem que chegar a passar o cerol, quer dizer, chegar a passar matando todo mundo. É isso que quer o neto do ditador. E eles incentivam, aí os bolsonaristas vão lá e começam a cometer esses crimes, assim como fizeram em Brasília. Vamos lembrar, quando tem um atentado terrorista como esse, que isso é terrorismo. Isso que fizeram aí na casa do vereador petista é terrorismo. Quando tem um atentado desse, eles só fazem porque, estão certos da impunidade, 2, eles acreditam, os bolsonaristas, que vai ter golpe de Estado, e que mesmo se acontecer alguma coisa com eles lá na frente, o Bolsonaro vai conceder indulto, o Bolsonaro vai falar que isso não é crime, e aí eles vão se safar. É isso que estão acreditando os bolsonaristas. E aí você tem lá em Brasília um terrorista que ia tocar fogo, ele explodiu um caminhão com 60 mil litros de querosene de aviação, que é muito mais inflamável do que gasolina, do que diesel ou do que querosene normal. E o rapaz foi preso, estão procurando o segundo, mas procurando assim com numa velocidade, estão procurando assim o cara, não sei onde, que não acham. A polícia sabe que tem mais 6 pessoas envolvidas no crime e ninguém foi preso. Ninguém é preso, só um. Sendo que 2 semanas atrás teve ato terrorista em Brasília e eram mais de 50. Aí a polícia chega e fala, prendemos um, tem um foragido que dissemos o nome, tem mais 6, 8. Pô, tinha mais de 50 terroristas lá, cadê os outros 42? Mais de 50. Cadê os outros? Não, a polícia finge que não vê. Aí você tem um ministro do Bolsonaro que é o quê? Que é cúmplice de terrorismo. Ele vai lá e diz pro Flávio Dino, é fácil falar. Flávio Dino cobrou a investigação dos órgãos federais. Aí o ministro diz, o Flávio Dino vai ter que se adequar ao cargo, ele vai ver que não é fácil. É fácil falar que tem que investigar, difícil é fazer. O Flávio Dino nem é ministro, é ele quem está pressionando para investigar, porque assim como no Paraná, lá em Brasília, o chefe da polícia, que é o secretário de Segurança Pública, é um bolsominion vagabundo e não queria investigar. Tanto é que por 12 dias, entre o dia 12 e o dia 24, não prendeu nenhum terrorista. Os mesmos terroristas do dia 12 iam cometer o maior atentado terrorista da história da América Latina. É isso que eles iam fazer. O maior atentado terrorista da história da América Latina ia acontecer em Brasília. Ia ser uma mega de uma explosão, iam morrer dezenas de pessoas. E se fosse o que eles planejavam mesmo, que era explodir o caminhão enquanto estava abastecendo algum avião, aí ia explodir o avião junto. Olha, ia ser uma desgraça gigantesca. E aí a polícia fazendo vistas grossas e, não, você só vai ver uma investigação séria de tudo isso quando
o Lula assumiu, o Flávio Dino se tornar ministro da Justiça. Antes disso não vai ter investigação séria nenhuma. Fingem que investigam, mas deixam soltos. O mesmo está acontecendo no Paraná. Tem aí terrorismo na casa. E veja bem, não é terrorismo na casa, é um petista. Ele é vereador. É um parlamentar com mandato. É uma pessoa que teve votos ali da cidade para exercer e para representar a população. Isso acontece com ele, a polícia, nem aí. Esse é o nível que chegou o Brasil dos bolsonaristas. Enquanto isso, o chefe da quadrilha fugindo do país e a grande mídia vai tirar um período sabático. É um período sabático do Bolsonaro. O Bolsonaro... Você até vê a matéria dizendo que o Bolsonaro foi aconselhado a ficar longe da justiça e não tem nenhum criticismo. Aí eu fico imaginando se fosse o Lula fugindo do país alguns dias antes, sabendo que o Moro ia prendê-lo. Nossa! Imagino que a mídia ia falar, até plantão da Globo no aeroporto, falar, tá fugindo, não deixa. O Bolsonaro nada, tratando na maior normalidade do mundo. Aliás, você não vê mais notícias chamando o rapaz de terrorista, ele é chamado de empresário. E o rapaz, ele mesmo falou que ele não é empresário, que ele é gerente de posto de ônibus, mas ele o terrorista é tratado como empresário. Assim como a grande mídia, um parlamentar do PT tem a casa incendiada e a grande mídia simplesmente, Você viu isso em algum lugar? Você viu essas fotos, esses vídeos? Você viu alguma repercussão disso? Não viu e nem vai ver. E aí, quando ia ter o maior ataque terrorista da história da América Latina, o que faz a grande mídia? Depois de 2 dias esqueceram do assunto. Em nenhum momento você viu esse pessoal conectar o nome do Bolsonaro. Se fosse um petista cometendo atentado terrorista antes da posse do Bolsonaro, iam ligar o cara ao Lula, iam ligá-lo ao Haddad, que era o candidato que perdeu do Bolsonaro, iam fazer de tudo para falar que esse cara, ele é do Lula e tudo mais, e você ia ver que o principal culpado não ia ser o terrorista, ia ser o Lula. Mas como é apenas um bolsonarista incentivado pelo Bolsonaro, não. Olha, já praticamente esqueceram do assunto. Saiu uma notícia aqui, outra ali, sobre o que a investigação está encontrando. A investigação encontrou que o rapaz recebeu mais de 30 mil reais em Pix para comprar as armas. Não se sabe quem fez o Pix. Como que a polícia não sabe quem fez um Pix? Quem recebeu e quem fez. Quebra o sigilo de quem fez também. Agora, a polícia do Distrito Federal, para acabar com o acampamento terrorista, está fazendo sabe o quê? Olha, é ridículo, é realmente ridículo. Os vagabundos da Polícia do Distrito Federal estão agora cobrando as empresas que alugam barracas, porque tem barraca no acampamento bolsonarista de mais de 100 metros quadrados, sabia disso? O aluguel de uma barraca dessas passa de R$1.000 por dia. Quase todas as barracas são alugadas. Então tem alguém pagando dezenas de milhares de reais por mês para empresas de aluguel de barracas. E aí, agora a polícia foi lá, em vez de quebrar o sigilo da empresa de aluguel de barraca e ver quem está pagando, não, olha só a ideia da polícia do Distrito Federal. Eles se comunicaram com a empresa que está fazendo aluguel das barracas, pedindo para eles quebrarem os contratos. Não, quebra o contrato de aluguel para que obrigue o pessoal a sair daí. Aí você acha que uma empresa que está ganhando milhares de reais por dia em aluguel de barraca vai simplesmente... Nossa! Olha, que empresário inteligente, ele vai quebrar os contratos e parar de ganhar o dinheirão. Nossa, claro que vai fazer isso. Então você imagina como é que a polícia do Paraná vai investigar esse atentado terrorista. Porque você vê num caso de Brasília, que seria o maior atentado da história da América Latina, o maior atentado terrorista, que ia ser uma explosão gigantesca, a gente não faz nem ideia do tamanho dessa explosão, a polícia pede para que a empresa cometa um ato assim que nenhuma empresa jamais vai fazer, ou seja, rasgue dinheiro, e aí o pessoal tira as barracas. É isso. Aí você acha que no Paraná vão investigar como? O terrorismo aí na casa dele. Vão falar, gente, foi acidente. É claro que foi acidente, não vão investigar porcaria nenhuma. É outra investigação que eu espero que a partir do dia 1º de janeiro, se tem alguém aí que está assistindo que tenha contato com o Flávio Dino, ou com alguém do Ministério da Justiça do Flávio Dino, que vai assumir dia 1º de janeiro, que essa investigação aí do crime de Toledo no Paraná seja também federalizada. Que aí vai ter investigação. Aí você vai saber quem foi o bolsominion terrorista que queimou lá a casa dele. Aí a gente vai saber que se depender da polícia do Paraná, é capaz da polícia do Paraná falar que, olha, foi ele mesmo quem queimou a própria casa, viu? E ainda tentar prendê-lo. É isso. Igual no caso lá do petista que foi assassinado, a delegada queria prender os convidados da festa e tava louquinha para soltar o assassino. Aí trocaram a delegada porque era um caso de comoção nacional, pegou mal a entrevista dela, mas a primeira entrevista dela foi assim, a segunda também.
Pra você ver como Bolsominion é o lixo tóxico. Felizmente essa desgraça toda tá acabando nos próximos dias. Peço aí a sua inscrição no canal. Nós vencemos e a partir daqui 48 horas, talvez até menos, o Brasil voltará a ser feliz, plenamente feliz. Falou!